Olá, no Direto ao Ponto de hoje eu trago a repórter Camila Turtelli, que vai falar da disputa à sucessão à presidência da Câmara. Como eu sempre digo, Camila sabe tudo dos bastidores e vai contar se o Maia, né? Quando é que o Maia apresenta o candidato, Camila? Tá um suspense, tá todo mundo esperando. O que que você conta aí dos bastidores? Bom dia e obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia, Beth. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia para os assinantes aí do broadcast. A escolha de Maia, né, tá um grande suspense. Ontem foi um dia que a gente esperou o dia inteiro que fosse sair o anúncio do qual vai ser o candidato para disputar a sucessão da cadeira do Maia, em 1º de fevereiro do ano que vem, desse grupo de partidos aliado ao Rodrigo Maia, que estão os partidos, o DEM, o PSDB, o MDB, o Cidadania, o PV e parte do PSL. Bom, eles passaram, a cúpula desses partidos ficou reunida ontem, se reuniram ontem durante o dia inteiro na casa do Maia, aqui em Brasília, e no finzinho da noite eles resolveram fazer mais uma rodada de conversas, dessa vez com o pessoal da oposição, para chegar a um nome. Eles deveriam conversar mais hoje ainda, devem estar conversando ainda pela manhã, e a gente espera que esse anúncio saia até hoje. E por que é tão importante eles conversarem com a oposição? Porque eles estão fazendo um cálculo sobre votos. A Câmara tem 513 deputados, né? Para se ganhar a eleição, você precisa da maioria desses votos. Ela acontece como uma eleição majoritária. Se não der a maioria dos votos no primeiro turno, tem o segundo turno. Então, a conta é o seguinte: o grupo do Maia tem ali 157 deputados. O grupo do deputado Arthur Lira, do Progressistas, que é o candidato preferido do Palácio do Planalto, tem 8 partidos e tem 170 votos. A oposição tem mais ou menos 130 votos. Então, quem conquistar a oposição provavelmente leva essa eleição. Então, por isso que esse grupo aí do Maia quer fazer um consenso com o pessoal da oposição, porque daí eles vão ter a maioria dos votos para ganhar e fazer esse sucessor. E daí quem são os nomes, né? Esse grupo aí do Maia começou com 6 nomes, né? Lá atrás tinha o Marcelo Ramos, do PL, que foi para o grupo do Arthur Lira, tinha o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, que saiu do grupo, e tem ainda o Balé Rossi, presidente do MDB, o Agnaldo Ribeiro, que é do Progressistas e é relator da reforma tributária, o Romar Nascimento, do DEM, da Bahia, e o Luciano Bivar, presidente do PSL. Os preferidos, a tendência estava entre o Agnaldo e o Baleia. Mas ontem tiveram alguns rumores também sobre uma possível volta do Marcos Pereira aí por uma pressão, talvez, da oposição. Mas a gente não sabe onde isso deve chegar, né? Até ontem... É só na hora mesmo, né, Camila? Aquela coisa que você vai saber, né? Como a gente dizia antigamente, né? Quando não tinha ainda, né, esses exames, quando a mulher estava grávida, né? Já descobria o filho só na hora que nascia, né? Hoje você já pode ver o sexo. Pode tanto ser menina como pode ser menino, né? Mas aí quem vai ser o candidato do Maia? E uma coisa interessante que eu vi, assim, é que a votação é secreta, né, Camila? Então pode ter algumas traições aí, ou seja, o bloco fechar e na hora de votar, tem isso também que dá mais ali uma pitada emocionante aí nessa corrida, né, a sucessão, presidência da Câmara, né, Camila? Com certeza, o voto é secreto, né? Então, assim, por mais que um partido, a bancada, a cúpula do partido, a liderança, ele feche o apoio, o deputado da bancada pode muito bem votar em outro candidato, e isso dá um resultado completamente inesperado, como já aconteceu em outras eleições. Então, por exemplo, o PSB teve uma reunião da direção nacional do partido em que o presidente do partido recomendou que a bancada não apoiasse o Arthur Lira, o candidato do Palácio do Planalto. Porém, uma semana antes, alguns dias antes, teve uma reunião da bancada do PSB, de bola,
isso ali só entre os deputados, e muitos deputados defenderam o apoio à candidatura do Arthur Lira, como o deputado Felipe Carreiras, como o deputado João Campos, que é o prefeito eleito de Recife, porque lá na candidatura dele ele teve apoio do Progressistas. Então, assim, por mais que a direção do partido feche com o grupo, oriente, os deputados podem muito bem ir para o outro lado. E isso causar essa distorção aí. Por isso que essa conta de votos, ela não é muito certa, né? Tudo pode mudar. Você tem ali dentro do PSL. O PSL tem 53 deputados. Metade deles, esqueci o número correto, mas uma boa parte, mais de uma dezena, está suspenso. E o partido é bem rachado, né? Entre os bolsonaristas e os bivaristas. Então, para onde o PSL for, ele tem a força ali só da metade da sua bancada, na verdade. Outra metade da bancada deve muito provavelmente ir com Arthur Lira, que é o candidato do Palácio do Planalto. Dentro do MDB, por exemplo, você tem deputados que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e que muito provavelmente devem ir com Arthur Lira. Fora isso, você vai ter candidatos avulsos também nas bancadas, né? Que roubam ali um voto ou outro. Por exemplo, o MDB você tem o Fábio Ramalho, o Fabinho, né? O Fabinho da liderança, que deve sair como candidato avulso. Essa é uma conta, né, Camila, que 2 e 2 nem sempre, né, vai dar um resultado de 4, né? E o Maia, como é um bom estrategista, com certeza ele deve estar levando isso a campo, né? Mas só para a gente fechar aqui o nosso direto ao ponto, as atenções estão focadas no candidato, né? O Maia deve, assim, do nome que ele deve anunciar, né? Cada dia, cada semana é hoje, não é, né? Você acha que sai até o Natal? Eu acho que sai até hoje, sim, Beth, porque assim, o grupo não pode mais esperar. Quanto mais eles retardam, mais apoio eles perdem, porque eles perdem a oportunidade de convencer, né? De fechar o apoio ali com uma bancada ou outra. Então, eu acho que de hoje não passa. Mas tá certo. Então tá. Camila, muito obrigada. Obrigada a Cláudia da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota. E você, assinante, fica sabendo aqui em primeira mão pela Camila quem vai ser o candidato do Maia, né, Camila? Vamos todos aguardar aí o anúncio. Muito obrigada a todos. Obrigada, tchau.